Então, Zacarias capítulo 4. Os irmãos encontraram? Por favor, digam amém. Diz a palavra de Deus, versículo 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: óleo, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse mesmo alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. E glorificar a Deus. Meus irmãos, existe uma frase de um homem chamado Maquiavel. Maquiavel, ele disse em suas teorias que os fins justificam os meios. Certamente, quase todos os irmãos, embora não conhecendo, quem sabe, o autor, mas já ouviram esta frase. Foi Maquiavel quem disse que os fins justificam os meios. Que Maquiavel estava dizendo? Maquiavel estava falando que para alcançar-se determinado objetivo, vale qualquer coisa. Se alguém tem um alvo, se alguém tem uma meta, se alguém tem uma missão, para chegar até aquela meta, vale fazer qualquer coisa, porque o que importa é chegar no alvo. O que importa é chegar no seu objetivo. Era isto que Maquiavel estava falando. No caso específico em que ele escreveu, ele estava se referindo a questões políticas, então que para se chegar ao poder, valia fazer qualquer coisa, inclusive matar. E eu gostaria que nós observássemos a palavra de Deus, porque aqui Deus, através do profeta Zacarias, ele está falando conosco como Deus quer que as coisas sejam na sua casa e na sua obra. Aleluia! Por quê? Porque nós queremos fazer algo para Deus. E cada um aqui tem entendimento do que Deus quer para a sua vida. Quem sabe Deus falou por meio de uma profecia, por meio de um sonho, por meio de uma visão, ou falou direto contigo enquanto estava com os joelhos dobrados, veio aquela presença do Espírito Santo e disse: olha, meu filho, meu servo, eu te chamei para tal e tal obra, te chamei para ser um pastor, um missionário, te chamei para ser um profeta, te chamei para ser um pregador, uma pregadora, te chamei para ensinar, te chamei para cuidar das crianças, te chamei para cuidar de jovens, te chamei para isto, te chamei para ganhar dinheiro e investir na minha obra, te chamei para construir uma igreja. Quantos aqui já ouviram de Deus o que Deus quer de sua vida? E a pergunta que nós nos fazemos: como eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue? O que é que eu preciso fazer
para que Deus cumpra na minha vida o que Ele falou que vai cumprir? Qual é a parcela da minha contribuição para chegar aonde Deus disse que eu vou chegar? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus aqui então está respondendo para nós esta pergunta. Porque quando Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias, porque ambos profetizaram no mesmo período de tempo, né? Os dois estavam no mesmo período profetizando para Israel. Então, o profeta Zacarias estava dizendo para a nação que havia sido exilada, que havia passado 70 anos num cativeiro, numa terra distante, longe de tudo aquilo que era propósito de Deus ou que se imaginava que fosse projeto de Deus. Porque Deus havia prometido uma terra e agora eles foram levados para longe daquela terra. E eles estavam ali como escravos, servindo a um rei ímpio, ajudando a edificar o império de um homem perverso. Aleluia! E quando passam então 70 anos, que eles podem retornar para Jerusalém, o templo de Deus estava em ruínas. A casa que Deus havia dito, esta casa será chamada pelo meu nome, e os meus olhos estarão fixos nela. Salomão orou: Senhor, se em algum momento o Senhor se desagradar de nós, e parar de vir chuva sobre a terra, ou vier alguma praga, ou vier algum mal sobre a nação, eu te peço que quando nós entrarmos nesta casa que agora está construída, o Senhor possa ouvir do céu a nossa oração. E Deus disse para Salomão: eu ouvi o teu pedido, e os meus olhos estarão fixos nessa casa. E se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, entrar nesta casa, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia! Deus havia feito muitas promessas para cada vez que o povo entrasse naquele santuário para buscar o Senhor. E o santuário agora, neste período, estava destruído, estava em ruínas, não havia santuário. Como entrar na presença de Deus se nem santuário mais havia? Como ser aceito e ouvido por Deus se o lugar que Deus disse que era para ali estar, estava arruinado? E qual foi o sentimento então que o próprio Deus despertou no coração daquele povo? De reconstruir o templo. Então, prestem bem atenção, prestem bastante atenção. Deus queria, era a vontade de Deus, que este mesmo povo que havia saído do cativeiro e que agora havia só ruínas, construísse de novo a casa de Deus. Deus queria isto. Agora, o mesmo Deus que queria que eles construíssem aquela casa, era o mesmo Deus que disse: vocês devem construí-la, mas não da maneira de vocês. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus disse o seguinte: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo aqui com todas as letras que os fins não justificam os meios. Que ter um alvo bom, ter um alvo certo, ter um alvo que quem sabe é a vontade de Deus, não dá legalidade para qualquer atitude contrária ao Espírito de Deus, ainda que com isso eu queira chegar num alvo bom.
ainda que eu esteja correndo atrás de algo que é vontade de Deus, isto não me dá permissão para entrar na carne até chegar naquele alvo. Isto não me dá permissão para criar meios carnais de chegar aonde eu julgo que Deus quer que eu chegue. Então, por mais bem intencionado que alguém esteja, por mais bem intencionado que seja um propósito, uma meta, ela precisa ser pelo Espírito. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos crendo que Deus quer que ajudemos a construção de um alojamento para moças na Índia. Nós cremos que esta é a vontade de Deus, que a juventude se levante e faça alguma coisa para que moças sejam salvas na Índia. Mas isso não nos fará entrar na carne para adquirir 40 mil reais. Isso não nos fará fazer rifa aqui na igreja. Isso nos fará dobrar o joelho e clamar. Isso nos fará renunciar a alguma coisa para levantar o que Deus quer. Porque os fins não justificam os meios. Assim é a nossa vida espiritual. Para entrar no céu, não adianta eu sair atropelando tudo e todos. Para entrar no céu, não é por força humana, não é por violência humana, é pelo Espírito de Deus. Para chegarmos aonde Deus quer que chegamos, ou quer que cheguemos, temos que ser dirigidos em todas as coisas pelo Espírito de Deus. Porque Deus foi quem disse: eu quero a casa de pé, mas não façam por força humana. Não façam da cabeça de vocês. Assim como eu dei a revelação do alvo, eu orientarei os meios e a forma de fazer a minha vontade. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Havia muitas dificuldades naqueles dias. Havia uma oposição tremenda. Haviam homens que não queriam a casa de Deus de pé novamente. Havia um grupo de pessoas que não eram de Israel, que de forma alguma queriam ver a casa reconstruída, e estavam ameaçando, e estavam levando para os reis da Média e da Pérsia, dizendo: olha, se esta casa ficar de pé, este povo vai se rebelar. Se esta casa for construída, pode ter certeza, no mês seguinte eles se revoltam. Ai, irmãos, isto deve ter gerado um anseio de matar aquela gente. Deve ter gerado um anseio de fazer uma guerra civil ali. Porque estavam querendo impedir uma coisa que era de Deus. Estavam querendo atrapalhar uma coisa que Deus queria. Mas Deus disse: não façam isso. Fiquem na minha presença. Esperem eu agir por vocês. Sigam as minhas orientações. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É por isso que eu fico impressionado quando convidamos alguém para consagração e tem coisa mais importante, porque acha que domina tudo na vida, acha que tem o controle da sua vida na palma das mãos e acaba procurando alcançar os seus objetivos na carne, acaba fazendo as coisas na carne e ali na frente dá tudo errado, ali na frente está tropeçando, ali na frente está passando vergonha. Começa a vir para a presença de Deus, começa a construir o teu futuro diante de Deus, orando, jejuando, esperando a direção do Espírito. Oh, aleluia! Não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Não bastava ter tijolos de pé, e o nome de Deus está sendo envergonhado. Não bastava a casa estar erguida, sendo que o Espírito Santo não controlasse todas as coisas. Deus quer
aleluia, que cada tijolo, cada cimento colocado fosse dirigido pelo Espírito Santo. Quando Deus revelou para Moisés o modelo do tabernáculo, Deus deu a visão de como tinha que ser, e Deus disse para ele: faz tudo conforme eu te mostrei. Não faz coisa da tua cabeça, Moisés. Não faz o que tu acha que tu tem que fazer. Faz conforme o modelo que eu estou te mostrando. Oh, aleluia. E Deus começou a enviar tudo o que era preciso para a construção do tabernáculo. Deus começou a tocar em pessoas de longe para enviar o que precisava para a construção do tabernáculo. E Deus dizendo: faz conforme eu te falei para fazer. E o povo muitas vezes queria mudar as coisas, e Deus dizia para Moisés: faz conforme eu te falei para fazer. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que dar cada passo segundo a direção de Deus e não segundo a nossa mente. Podemos ser até bons, eficientes, dominadores de alguma área da vida, mas continuamos dependentes da direção de Deus. Porque naquele dia, diz a palavra de Deus, quando chegarmos diante do Senhor, Paulo escreveu para os Coríntios, no capítulo 3 da primeira carta: tudo aquilo que fizemos será provado pelo fogo. As obras de madeira, de feno e de palha serão provadas pelo fogo. Tudo aquilo que foi feito para Deus, mas não foi no Espírito, vai ser provado pelo fogo. Tudo aquilo que foi feito em nome de Deus, querendo servir a Deus, mas não foi pelo Espírito de Deus, vai ser provado naquele dia e vai perecer. Mas se é o que alguém edificou foi ouro, foi prata, foi de pedra preciosa, foi para a glória de Deus, foi dirigido pelo Espírito de Deus, pode ter enfrentado dificuldades, mas diz a palavra que vai ficar de pé diante de Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus está nos mostrando nessa noite o meio de chegarmos aonde Ele quer. Nós, como disse no início, já sabemos o fim, já sabemos aonde temos que chegar, mas Deus nesta noite está nos dizendo o meio de chegar até lá. Deus está nos dizendo a trajetória. Ah, irmão Bruno, mas me perseguem. Irmão Bruno, falam mal de mim. Não entre na carne por conta disto. Irmão Bruno, ninguém olha por mim. Não entra na carne por conta disto. Continua dirigido pelo Espírito de Deus. Espera Deus fazer as coisas. Quando nós ficamos diante de Deus, Deus toma conta da sua obra. Quando nós esperamos Deus agir, Deus age. Quando nós colocamos uma causa, um problema diante de Deus, Deus resolve. Agora, se nós resolvemos, fomos nós que resolvemos, e isso é carne. Por melhor intencionados que estejamos. Foi carne. Agora, se fazermos ou se fizermos aquilo que Deus nos dirigia a fazer, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com aquilo que Ele nos orienta a fazer. Deus dará vitória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu gostaria que nós todos ficássemos em pé neste momento. Bendito seja o nome de Jesus. E eu gostaria de convidar aqui à frente, já que quem sabe estamos todos em crentes aqui, mas eu gostaria de convidar a vir aqui à frente.
Irmãos e irmãs que queiram que a sua vida seja dirigida pelo Espírito. Você não quer que os meios ou os fins que Deus revelou para ti justifiquem meios que se possa usar. Você quer a direção de Deus para a tua vida. Você quer que Deus te dê meios, te dê graça. Foi isso que o profeta disse. Oh, aleluia! Foi isso que o profeta disse. Quando ele disse, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Olha a resposta, olha a continuidade. Quem és tu, ó grande monte, que está tentando impedir? Diante de Zorobabel serás uma campina. Olha o que Deus faz com o problema. Olha o que Deus faz com a oposição. Olha o que Deus faz. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Deus disse, eu quero que Zorobabel coloque. Oh, aleluia. E isto será feito em meio a aclamações. Haja graça. Oh, glória a Deus. Oh, a graça de Deus vai capacitando cada um para fazer o que Deus quer que faça. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não adianta eu querer o lugar do pianista. Deus não me deu graça para tocar piano. Eu tenho que ficar onde Deus me colocou e fazer o que Deus quer que eu faça, do jeito que Deus quer que eu faça. Aleluia. Oh, aleluia. E quando nós fazemos isso, na obra de Deus, todas as coisas na nossa vida também vão sendo dirigidas. É por isso que a gente não precisa brigar com ninguém, falar mal de ninguém. Se alguém falar mal, deixa falar. Deixa falar, deixa falar. O tempo resolve todos os problemas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus faz do monte uma campina. Oh, e Deus faz da campina um monte também. É só ficar na presença de Deus. Aleluia. Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, aqui está, Senhor. Este teu povo que veio à frente, ó Pai, buscar esta graça. Graça, Senhor, porque temos de Ti uma ordem para construir, Senhor, uma casa, para edificar uma juventude santa, no meio de uma sociedade corrupta, no meio de influência de jovens mundanos e carnais. Nós temos esse desafio de edificar uma juventude santa, Senhor. E nós sabemos que isto não se faz por força, isto não se faz por violência, isto não se faz com o nosso intelecto, isto não se faz com a nossa inteligência, Pai. Isto não se faz, Senhor, com aquilo que temos, mas com aquilo que recebemos de Ti. Characantaramahaya, characantaramahaya. Turicantaramacherikom, turikamachaya. Turimicantaramahaya, ajuda, Senhor, este irmão, esta irmã, que agora está aqui clamando por uma direção do Teu Espírito, que agora está aqui pedindo, Senhor, me ajuda a negar a minha natureza, ainda que seja por uma boa causa, é preciso negar a natureza humana. Choracalara, xarabacantara. Tu recanta rabachandalaia. Tu recanta rabachaia. Age agora, Senhor. Age, Senhor, renovando o Teu povo, o Teu filho, a Tua filha, o Teu servo, a Tua serva. Age agora. Age agora. Age agora, Senhor. Age agora, Senhor. Age agora, Senhor. Choracala rabachaia. Em nome de Jesus, ó Pai.
Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, age agora, dando graça, dando graça, dando graça, dando graça, dando graça.